Meus amigos e minhas amigas, esta é uma sessão histórica. Fazemos hoje, como disse na abertura, uma justa homenagem a essa nobre senhora que completa 70 anos. Nossos queridos convidados, do mais simples à mais alta autoridade. Ela é jovem, sim, pois sempre esteve ela à frente do seu tempo. Ela é como um arco que a gente lança contra o vento e ela procura o alvo. Qual é o alvo? Não é o alvo do abate, é o alvo da justiça, que ela dirige mediante a flecha que passa olhando para todos nós. Nem sempre ela é entendida, compreendida, mas ela está sempre firme, não dobra a espinha. Ela representa a clava da justiça. A CLT constitui aquela espécie rara de construção jurídica longevas, pois vai ultrapassando agora a 7ª década. Esse fato, por si só, causa impressão a todos. Nos faz perguntar sobre as razões de uma vida tão longa e com tanta juventude. No nosso país, queiramos ou não, temos as leis que pegam, mas que não pegam. Parece muito raro encontrar uma legislação que desfrute totalmente da legitimidade, da credibilidade popular. A CLT, essa ninguém questiona. Ela pegou, ela é fato, é real. Em minha opinião, as diversas homenagens que estamos realizando pelo país, a nossa CLT aos 70 anos é mais do que justa. Lembramos, claro, como foi falado por todos aqui, do presidente Getúlio Vargas, gaúcho, estanceiro, lá do meu Rio Grande, mas que teve muita convicção sempre. Aí veio o Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 43, aqui muito bem lembrado, Mozarino Cavalcante, Fernando Collor, que foi e é neto de Lindolfo Collor, que ajudou a escrever aquele momento do nosso país. Cumpre aqui resgatar a enorme importância histórica dessa, que é uma das normas trabalhistas mais avançadas do mundo. Esse constitui um marco ao inserir, de forma definitiva, os direitos na legislação brasileira. Além disso, eventos como esse constituem ocasião propícia para mostrarmos os interesses que se escondem por trás das propostas de desmonte, de flexibilização, como disse muito aqui o nosso juiz-presidente do CLT, da nossa justiça, na flexibilização da nossa CLT. Enfim, é preciso ter sempre muito claro que a CLT tornou-se uma referência como legislação social pelo fato de haver nascido com uma gloriosa missão de equilibrar uma relação sempre marcada pela injustiça e pela desigualdade, de proteger o lado mais frágil dessa relação desigual no mundo do trabalho. É essa missão que a CLT vem cumprindo ao longo de 70 anos. Não podemos deixar que ninguém jamais desconstrua esse marco legal. Caso contrário, teremos a desenfreada prevalência do poder econômico sobre os legítimos direitos de um povo, que não detém o capital, mas que participa com seu trabalho do processo de produção e de riqueza da nação. Como explica o jurista uruguaio Oscar Hermida Huarte, antes da dignidade e centralidade do trabalho, surge o trabalho indigno e a necessidade de se reconhecer a dignidade humana. Com efeito, para que a noção moderna de trabalho pudesse se consolidar, foram necessários 2 fenômenos de importância mundial. A Revolução Industrial no campo econômico, mas a Revolução Francesa no campo político e jurídico. As condições de trabalho vigentes a partir da Revolução Industrial, em contraposição ao ideário humanista da Revolução Francesa, abriram um caminho para o reconhecimento da centralidade do trabalho e de sua especial dignidade. Dessa revolução começam a surgir, então, no mundo, as primeiras normas de proteção aos trabalhadores. Lembramos aqui, 1919, é criada
a Organização Internacional do Trabalho, a nossa OIT. 24 anos depois, em 1943, enfim, nós promulgamos a CLT. A CLT é um patrimônio do povo brasileiro, pela relevância dos direitos que ela assegura. Direitos que aqui poderíamos enumerar: carteira de trabalho, previdência, vale transporte, férias, os adicionais, salário mínimo, licença gestante, paternidade, 13º, FGTS, PIS, carga horária, descanso remunerado. E aqui poderíamos listar todos os direitos dos trabalhadores que têm como centralidade a nossa CLT. Como qualquer outro ramo do direito, também o trabalhista deve, para permanecer eficaz, claro, adequar-se aos avanços da sociedade brasileira nos âmbitos econômico, social, político e cultural. Por certo, precisamos ajustar o direito do trabalho em novos paradigmas impostos pelas novas inovações tecnológicas e pelo processo de globalização. Ninguém nega isso. O problema está no conteúdo, que deve ou não avançar na linha que aqui eles falam da modernização. Devemos sim, portanto, que se preserve os mecanismos jurídicos de proteção do trabalho, atualizando-as frente às inovações. No entanto, mais do que meramente preservar os direitos adquiridos pelos trabalhadores, defendemos a necessidade, como aqui foi dito, de avanços concretos e não retrocessos nesses mecanismos de produção, expandindo-os progressivamente. A modernização que nós defendemos, que essa mesa defende, que esse plenário defende, não representa, de forma alguma, obstáculo ao desenvolvimento econômico. Ela se posiciona, contudo, contra qualquer forma de retrocesso social, exigindo que se faça a necessária conciliação entre o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e a melhoria das condições de vida do nosso povo, dos trabalhadores. Meus amigos e minhas amigas, como mencionei há pouco, todos concordam com a necessidade de melhorar a legislação que regulamenta as relações de trabalho no Brasil. Mas é irônico, tristemente irônico, constatar que muitas das propostas atualmente apresentadas com o nome modernização da legislação trabalhista, na verdade, advogam simplesmente a querer que a gente volte ao tempo das cavernas e os tempos da escravidão. Isso não passará. Isso aqui nunca acontecerá. O que essa ideologia está a defender é uma modernização às avessas, um verdadeiro retrocesso, sobre o pretexto de promoção, de competitividade, de empreendimento econômico. Tudo à custa do quê? Da precarização das condições de vida dos trabalhadores. Sim, é cruel. Também que essas propostas sejam apresentadas para solucionar uma suposta crise econômica. Aliás, me falam tanto dessa crise econômica, presidente Collor, Rosario, de nossos convidados, crise que eu não vi chegar aqui ainda, porque é todo dia falando da crise, tanto que o desemprego na Europa é 26% e aqui no Brasil é 4,2%, é quase que o pleno emprego. Por que flexibilizar? Se nós, com a nossa CLT, que eles reclamam tanto, assegura praticamente o pleno emprego. Está evidente que a crise econômica que atinge milhões de famílias, sim, ao resto do mundo, ao redor do mundo, desde 2008, é causa do quê? Com desemprego e arroxo salarial, foi desencadeada pelos donos do capital como forma irresponsável, pensando somente no lucro, sem medir as consequências sociais, econômicas e políticas. Foram essas medidas de desregulamentação do sistema financeiro, de concessão de completa liberdade, como aqui disse o nosso presidente, da flexibilização dos direitos dos trabalhadores. Isto sim que trouxeram a crise para os ditos países de primeiro mundo. E como sempre, quem sofre as consequências na própria pele são quem? Os assalariados. Os trabalhadores da ativa
e também aqui nesse plenário, em grande quantidade, e lideranças, não só da ativa, mas também dizem que aí não dá para dar aumento para os aposentados e pensionistas, seja da área civil, seja da área militar, aqui muito bem representados, como foi hoje pela manhã. Esse discurso de modernização, martelados com insistência, não passam de falácias, falácias habilmente articuladas com o objetivo de preservar a vigente ordem econômica, ou seja, dar mais para quem tem muito e menos para quem não tem quase nada. Parte significativa da nossa economia ainda está onde? Na informalidade. As desigualdades econômicas e sociais, apesar dos avanços registrados das últimas 2 décadas, ainda são enormes. Continuamos, e é fato e é real, não tem como aqui numa sessão do Congresso eu não dizer, continuamos em pleno século XXI a conviver com um número escandaloso de trabalhadores submetidos a condições indignas ainda do trabalho escravo. Os aposentados e pensionistas assistem os seus salários ano a ano despencando. A infâmia representada pela exploração do trabalho infantil perdura nas mais diversas regiões. Antes de embarcarmos na balera da flexibilização, da prevalência do negociado sobre o legislado, devemos ter bem claro os dados da realidade nacional. Os trabalhadores ainda recebem menos salários do que aqueles que não são negros. As mulheres recebem salário muito inferior aos homens. Que igualdade é essa? Que igualdade é essa? Grande parte dos trabalhadores não tem sequer a sua carteira de trabalho assinada. Que igualdade é essa? Mas a Constituição diz que ninguém pode ser discriminado. Como não é uma discriminação? É fácil constatar, ademais, que a violação dos direitos dos trabalhadores atinge principalmente os segmentos mais vulneráveis. Estão aí não sindicalizados, estão aí aqueles que vivem no estado de miséria e de pobreza. Só lembro aqui, somente no ano de 2010, ingressaram na Justiça do Trabalho, e aqui o TST pode me ajudar se eu errar os números, fui buscar em 2010, entraram no Registro do Trabalho mais de 13.300.000 novos processos, na sua maioria, vinculando reclamações de descumprimento das mais elementares obrigações trabalhistas, como o registro de contrato de trabalho ou assinar a carteira profissional e mesmo as verbas rescisórias. Em face dessa realidade, é de se perguntar como alguém em sã consciência pode advogar flexibilização dos direitos dos trabalhadores no Brasil? Não, não é de acreditar. Hoje, tal qual há 70 anos atrás, a CLT foi criada, permanece necessária a existência do direito do trabalho e, para mim, de um núcleo duro. Se fala tanto em núcleo duro para defender a CLT, que assegure a dignidade própria do ser humano que executa o trabalho. E por ser irrenunciável, esse núcleo duro não pode estar sujeito a qualquer espécie de flexibilização da nossa CLT. Esse núcleo duro não se esgota nos direitos conhecidos, baseado na nossa Constituição, além dos direitos relacionados à saúde, à segurança do trabalhador e os outros direitos. Uma legislação trabalhista modernizada deve, sim, ampliar o prazo da licença paternidade e a licença maternidade para que a família possa estar mais próximo do pai e da mãe, como um direito propiciando um compartilhamento maior dos filhos. Meus amigos, o trabalho terceirizado eu não poderia deixar de aqui falar. É o trabalho terceirizado tão denunciado pelos fiscais do trabalho. A cada 10 acidentes com morte no trabalho, 8 são de empresas terceirizadas. E as empresas que terceirizam não querem assumir a responsabilidade solidária. Eles querem revogar a responsabilidade solidária. Terão que assumir, sim, a responsabilidade solidária
porque é um absurdo que empresas que não vou aqui está o nome, grandes empresas de repercussão nacional, no seu pátio de trabalho, morrem 8 que trabalham em terceirizada contra 2 não terceirizados. Essas empresas têm a obrigação de fiscalizar e, por isso, têm que assumir a responsabilidade solidária. Por tudo isso, meus prezados amigos, é que refutamos, dos mais duros termos, as antigas, desgastadas propostas de precarização travestidas no discurso de modernização. Defender o que é negociado, que prevaleça sobre o legislado, não é ser moderno, é ser atrasado. E, muito ao contrário, é ser retrógrado e chega a ser uma covardia. É posicionar-se contra o homem a favor de uma ordem econômica oligárquica. É colocar-se a serviço dessa ordem injusta e perversa. A tomar posse, anos atrás, na presidência da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a Ana Mátria, Dr. Cláudio José Montesso ainda. Dr. Cláudio José Montesso, abordando o tema, disse: como se pode propor a retirada de direitos que nem sequer foram adquiridos por grande parte dos trabalhadores brasileiros? É um questionamento, ao mesmo tempo, singelo e, para mim, poderoso, que vai, em poucas palavras, no cerne da questão. No Congresso Nacional, e aqui foi dito, mas eu repito, tramito vários projetos nesse sentido, que esses deputados deviam retirar as propostas. Por favor, fica aqui um apelo, retirem essas propostas. Retirem essas propostas, que eu vou aqui citar. E na esperança que eles retiram, eu não estou dando nome, mas dou o número. Que saia, que vá para o arquivo, que vá, como alguém já disse aqui, para a lata do lixo, que seria um bom lugar. O projeto de lei 951 de 2011, que cria o Simples Trabalhista. O que é Simples Trabalhista? O que é Simples Trabalhista? Olha, eu simplifico, não pago os direitos e tudo bem. Ou o projeto de lei 4.330 de 2004, que trata da terceirização, ou o projeto 1463, que cria um novo Código do Trabalho. Ninguém quer um novo Código do Trabalho? Vocês querem um novo Código do Trabalho? Alguém aqui está pedindo um novo Código do Trabalho? Então, sem consultar ninguém, querem fazer um novo Código do Trabalho. E esse novo Código do Trabalho não vem para melhorar, só vem para piorar. A posição da Ana Mátria, do qual compartilho, é de que a aprovação desse texto representaria, palavras aqui da Ana Mátria, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, diz: significa um grande retrocesso do direito dos trabalhadores no Brasil e uma afronta à própria Constituição. Muito nos preocupa também a proposta de criação de duas formas de contratação, a eventual e por hora de trabalho. Eventual, por hora de trabalho, você acerta, paga e não tem direito trabalhista nenhum. Mais um retrocesso que abriria espaço para o não cumprimento da CLT e da própria Constituição. Em todos os lugares em que houve flexibilização desenfreada, o desemprego e a miséria aumentou. O que fomenta a geração de emprego, meus amigos, é o desenvolvimento econômico, que não pode ter por pressuposto a precarização do trabalho. É fundamental, nessa medida, que o Brasil mantenha a aderência a uma política que preze o crescimento econômico, aliado ao desenvolvimento social, o qual depende basicamente do emprego de qualidade e salários decentes. Em muitos países em desenvolvimento, a busca por maior competitividade empresarial vem sendo feita por uma via totalmente equivocada. É desastre total que vai na supressão ou redução dos direitos sociais, com poucos investimentos, onde deveriam aplicar, que é na ciência, na tecnologia e na qualificação dos trabalhadores, tão aqui falado. Aqui eu me refiro agora de novo ao ex-presidente da Ana Mátria, meu querido amigo Dr. Renato Santana, apontou que a questão relativa ao direito dos trabalhadores é urgente no Brasil e no resto do mundo, sendo preciso desmistificar a ideia de que respeitar esses direitos implica em aumento de custo para as empresas. Como aponta o atual presidente da Ana Mátria, aqui ao meu lado, Dr. Paulo Luiz Schmidt, precisamos, sim, ratificar a noção de que a CLT, os direitos trabalhistas, na verdade, regulam competição, sendo nessa medida benéficos para os empregados e para os empregadores. Nós, no Brasil, devemos observar atentamente a experiência dos países onde a lógica foi a flexibilização.
Não queremos que se repita em nosso país o aumento do desemprego verificado em países como a Argentina, como a França ou a própria Grécia. Muito menos poderíamos admitir uma situação de superexploração da mão de obra, tal como se observa em diversos países da Ásia. O Brasil atravessa o mais importante ciclo de desenvolvimento econômico e social da sua história. A proposta de enfrentar as consequências da crise econômica internacional com a supressão ou redução de direitos são verdadeiramente indecorosas, vergonhosas, seria um desastre. Defender a flexibilização dessas leis como caminho para o aumento da competição, além de uma falácia, é uma perversidade. Os trabalhadores, os aposentados, não podem mais uma vez ser chamados para pagar a conta. Devemos, sim, assegurar a prevenção dos direitos conquistados pelos trabalhadores, avançar na formalização, garantindo a promoção progressiva de padrões cada vez mais elevados de dignidade, de humanidade e de justiça social para todos. Ao analisarmos 70 anos de vigência da CLT, fica bastante claro que ela tem cumprido fielmente sua missão de proteger a nossa gente, de garantir mais equilíbrio à relação injusta e desigual entre capital ao trabalho. Ao longo de 70 anos de existência, a CLT vem permanentemente influenciando na direção da solidariedade, assegurando a correção de violações trabalhistas mais diversas. Ao participar desse evento, lembrando os 70 anos da CLT, desejo apenas reiterar nossa posição firmemente contrária a qualquer forma de flexibilizar o direito dos trabalhadores. Estamos nesta trincheira, sempre na defesa permanente das condições de trabalho da nossa gente. Finalizo dizendo que os meus amigos senadores e deputados têm que estar atentos aos anseios da população e de toda a nossa gente. O Congresso Nacional tem que estar em sintonia, como eu sempre digo, com o rufar dos tambores que ecoa diariamente nas ruas do nosso país, dos campos, das florestas, com o rufar que ecoa da gente sofrida com a seca que assola o Nordeste, dos alagados, das catástrofes, das enchentes, ou mesmo com o lamento das pessoas com deficiência que sofrem em virtude do preconceito. O Congresso deve identificar-se, sim, por exemplo, com a dor sofrida por ocasião, por que não lembrar aqui, dos trabalhadores e estudantes na tragédia que eu considero a maior de todos os tempos no meu Rio Grande, acontecida em Santa Maria. A população tem que ir para as ruas contestar a falta de investimento nas áreas que eu entendo mais fundamentais. E aí, meus amigos de centrais sindicais, vocês têm um compromisso histórico, que aqui já aprovamos, e é lei, política que valorizou o salário mínimo, o Estatuto do Idoso, da igualdade racial, escolas técnicas, Bolsa Família, ProUni, política de cotas, Bolsa Permanência, lei dos autistas, Lei Maria da Penha, Estatuto da Juventude, a PEC das domésticas. A gente tem que lembrar, nesse momento, que um país sem miséria não discrimina a sua gente por gênero, por raça, por cor, por religião, por orientação sexual. Significa que temos ainda um longo caminho a percorrer. Termino. O Brasil precisa, e aí que eu quero um olhar mais detalhado, para aprofundar o debate da discussão das 44 horas para 40 horas semanais, nem que seja 1 hora por ano, que estaríamos gerando 3 milhões de novos empregos. Seria um extraordinário avanço a geração desses empregos. Termino falando, e não poderia deixar de falar, eu sei que o meu discurso está longo, mas para mim hoje é uma data que vocês podem crer que está dentro do meu ser, e é uma energia que acaba movimentando. E passei o fim de semana escrevendo essa pequena peça, senador presidente Collor. O Brasil, meus amigos das centrais e confederações, o Brasil aguarda ansiosamente o fim do famigerado fator presidenciário, considerado o maior inimigo dos trabalhadores, a lei mais cruel
que se viu falar na história do país depois da ditadura. Esta fórmula, desculpe a expressão, rouba, assalta o trabalhador, no caso da mulher, em 50% no ato da aposentadoria e do homem em torno de 45%. O Senado já aprovou em 2008 o fim do fator, está na Câmara. Infelizmente, o projeto ainda não foi votado. Aliás, gostaria ainda de dizer, quando se fala em acabar com o fator previdenciário, a primeira argumentação que a gente ouve é que a Previdência está falida. Hoje mesmo, lá na Comissão de Direitos Humanos, o representante do Ministério da Previdência disse: não, a Previdência Urbana, onde se aplica o fator, teve o ano passado um superávit de 25 bi, e mesmo com a desoneração, tem um superávit esse ano de 21 bi. Então, como se explica? Como é que eu desonero a folha em 37 bi, tenho ainda um superávit de 21 bi, no mínimo, e não quero acabar com o fator que dizem que é um gasto de 2, 3 bi? Senhores e senhoras, chega a ser engraçado ouvir daqueles que a Previdência está falida, não pode pagar os aposentados, mas pode abrir mão de 30, 40, 50 bi, como já foi aqui nessa casa aprovado. O Senado aprovou ainda em 2008 2 projetos, para mim, importantíssimos. O que recompõe o valer das aposentadorias e o outro que quer garantir aos aposentados um percentual que acompanhe o crescimento da massa salarial. Portanto, os aposentados precisam ser respeitados, precisam de aumentos dignos. Afinal, eles ajudaram a construir esse país. Por fim, a desaposentadoria, não tem como eu não falar. O que é a desaposentadoria? Eu peguei o fator, meus amigos deputados e senadores, meus amigos convidados. Fui atingido pelo fator, ganhava 2.000, passei a ganhar 1.000, tive que voltar a trabalhar. E continuei na empresa ganhando meus 2.000, e continuei contribuindo sobre os 2.000. E o que diz o STJ, o que diz a política que existe já para o Executivo, para o Legislativo e para o Judiciário? Você pode usar as contribuições que você fez, depois que se aposentou, pede a revisão do benefício e faz um novo cálculo, baseado nas 80 maiores contribuições e aplicando ainda o fator. Mas não querem. Como dizendo, olha, para o Legislativo pode, para o Executivo pode, para o Judiciário pode, mas para o seletista aí, essa peãozada aí, para isso não pode. Ah, isso não dá. Isso não dá. É uma brincadeira de mau gosto. Quem paga a conta é somente os trabalhadores. O próprio Tribunal de Contas já decidiu que é legítimo a desaposentadoria. Repito, o STJ já decidiu por 7-0 que é legítimo a desaposentadoria. Enfim, eu ainda tenho que dizer que o Congresso Nacional não aprova a PEC de combate ao trabalho escravo. 125 anos depois da abolição da escravatura, nós estamos aqui brigando para que a gente possa ter uma lei que diga em propriedade, no campo ou na cidade, onde alguém detiver homens e mulheres sob o regime da escravidão, perde a propriedade e tem que perder mesmo. Não podemos admitir que prevaleça o princípio da escravidão. Segundo dados, vejam bem, do próprio Ministério do Trabalho e Erradicação da Pobreza, mais de 43 mil trabalhadores foram resgatados do trabalho escravo entre 95 e 2012. O trabalho forçado, a servidão, não pode continuar nesse país. O artigo 149 do Código Penal mostra isso, mas infelizmente é uma realidade no campo e na cidade. Eu acredito que estamos caminhando, acredito que se fizermos nosso trabalho com muita fé e boa vontade, estruturado em bases sólidas, na busca da justiça social, da igualdade, de oportunidades e respeito à dignidade humana, certamente pousaremos nossos olhos no futuro sobre o justo tratamento que o nosso povo merece. Repito, e aqui eu reafirmo, e termino, nem a ditadura teve coragem em mutilar a CLT. Não vai ser nós, no Estado Democrático de Direito, que vamos permitir. Podem crer, jamais vamos nos omitir. Se tivermos que escrever novos horizontes, nós todos que estamos aqui e aqueles que combinam ou concordam com o nosso ponto de vista. A ponta das estrelas, nós os faremos com a mesma fé e paixão que a vida nos deu. Feliz aniversário,
minha jovem e querida senhora CLT, pelos seus 70 anos. Que Deus, Senhor do Universo, mande muita energia para os trabalhadores e aposentados. Eles merecem. Vida longa à CLT. Muito obrigado. Desculpe se foi longo demais. Eu que encabulei. Eu fui longo demais, mas eu precisava.